Olá a todos, espero que todos estejam bem, na paz do Cristo, na paz de Deus, na paz de qualquer um dentro da sua religião e que estejam gozando de boa saúde e enfrentando a vida com dignidade. Conforme eu falei, eu no começo, no primeiro vídeo que eu gravei, esse canal é um canal que eu vou tentar esclarecer algumas coisas daquilo que eu conheço e posso afirmar com certeza. É um canal de variedade, vai falar sobre vários temas, mas sempre de temas que é importante para a população, que é importante para as pessoas e que é importante para a nossa vida diária. Meu objetivo é levar as populações, principalmente as mais carentes, o esclarecimento para que seus direitos, para que as coisas que estão sendo ditas na imprensa, para que, enfim, qualquer assunto que seja de interesse público, e eu tiver condições de interpretar e de entender e de repassar, já que eu sou professor, tenho essa mania e essa vontade, eu farei. Hoje eu quero falar para os senhores, para os meus amigos e para minhas amigas, que me dão o prazer de me ver e ouvir nesse meu canal do YouTube, sobre as reformas do famoso pacote anticrime do ministro Sérgio Moro, que na verdade é uma alteração em várias leis, no Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Execuções Penais e várias outras leis esparsas relacionadas a crime de lavagem de dinheiro também, a crime de corrupção e esse tipo de infração. Bem como na execução penal, na forma como vão pagar a cadeia, na forma como vão resgatar suas penas, eu quero explicar isso. Bom, muito tem se dito sobre essa lei, que é uma lei inconstitucional, outros dizem que é uma lei que exagerou, mas o que interessa à população hoje, que não é de colarinho branco, que não trabalha em serviço público, que não tem condições de cometer nenhum crime de corrupção passiva ou ativa, nenhum crime de peculato, enfim, nenhum dos crimes previstos em lei para aqueles que administram a coisa pública. Eu quero falar sobre o juiz de garantias. O que é o juiz de garantias? Hoje, quando um crime é cometido, a autoridade policial, geralmente, na maioria dos casos, e em outros o Ministério Público, o promotor de justiça, ao tomar conhecimento da existência do cometimento desse delito ou do possível cometimento desse delito, desse crime, determina a abertura do inquérito e vai se fazer a apuração, a investigação, para ver se houve ou não esse crime. Concluída a investigação, o promotor analisa o que foi apurado, analisa as provas obtidas, sejam elas por depoimento, sejam elas por meios científicos ou não, e, se for o caso, oferece uma denúncia ao juiz. Esse juiz vai analisar toda essa documentação e a fundamentação do Ministério Público e vai aceitar a denúncia ou não. Não aceita a denúncia, vai tudo para o arquivo. O Ministério Público pode recorrer, mas normalmente fica arquivado. Não aceita a denúncia. Aceita a denúncia, o juiz determina que a pessoa indiciada no inquérito policial responda, dê sua resposta à acusação em 10 dias, através de advogado, e ele passa a ser réu num processo penal. E aí, esse mesmo juiz vai fazer a instrução penal, vai analisar se precisa mais provas, vai analisar se precisa ouvir mais depoimentos, vai analisar uma série de outras coisas e vai marcar uma audiência de instrução e julgamento, onde, ao fim e ao cabo, seja de forma oral, preferencialmente, seja de forma escrita,
tanto a defesa quanto o Ministério Público, o Ministério Público e a defesa, né, nessa ordem, vão oferecer suas alegações finais e, ao final, o juiz vai dar a sentença. Pois bem, acontece que no transcurso, até chegar à sentença, o juiz que preside o inquérito é o mesmo juiz que vai julgar o processo. Isso faz com que o juiz, ao longo do desenvolvimento do processo penal, vá ficando íntimo do processo, vá formando opiniões dentro do processo, vá analisando aquilo que lhe interessa ou não como prova, porque ele já está olhando mais adiante e vendo a instrução judicial, analisando a instrução judicial e, neste caso, já preparando, formando sua opinião sobre se houve ou não um crime, sobre se o réu é culpado ou não. Com a criação do juiz de garantias, essa fase de inquérito e de investigação policial, ou do Ministério Público e policial, é presidida por um juiz. O juiz de garantias vai ser informado da abertura do inquérito, vai ser informado de quem está sendo indiciado, por que está sendo indiciado, e tudo isso ele vai analisando se está ou não conforme a Constituição Federal, em primeiro lugar, e as demais leis, como o Código de Processo Penal, o Código Penal, e leis específicas, como o caso da lei de antidrogas, como o caso da lei de porte de armas, como o caso da lei Maria da Penha, como o caso de várias outras leis, que, junto ou separadas dos códigos processo penal e processo civil, do Código de Processo Penal e Código Penal, vão ser usadas para fundamentar, para subsumir, para ser aplicada essa lei na pessoa que está sendo acusada. Começando isso, no desenvolver do processo, o delegado pode pedir, por exemplo, a quebra do sigilo telefônico. Hoje, ele pede essa quebra para o juiz que vai fazer o julgamento. Com o juiz de garantias, não. O juiz de garantias ele vai atuar única e exclusivamente na fase de investigação processual. E vai garantir a todo cidadão que todas as fases de investigação que hoje não se pode fazer nada, se tem muito poucos recursos, possa, mais adiante, o juiz de garantias entender que é inconstitucional, entender que não é necessária e não autorizar. Assim como ele vai analisar pedido de prisão preventiva, pedido de prisão provisória e pedido de novas perícias e tudo mais que for necessário para a formação do inquérito, da investigação. Isso para o réu e para a sua defesa é fundamental. Por quê? Porque o delegado de polícia, por mais honesto e competente que seja, ele é treinado para investigar, não para ter a opinião dele, nem tampouco para julgar. O Ministério Público também é treinado para acusar, para participar das inquirições, das investigações e fazer acusação. Não é treinado para julgar. Então é preciso que o juiz que vai julgar o processo seja um juiz independente, que não tenha tido contato com o processo anteriormente, que não tenha tido nenhum tipo de opinião formada, para que ele, ao receber um processo enxuto, um processo em que um juiz analisou todas as possibilidades de ilegalidade, retirou essas ilegalidades, ele vai receber esse processo e aí vai analisar, livre de dúvidas, a posição que melhor for naquele caso concreto. Então, o juiz de garantias é uma vantagem, é uma obrigação, e no meu ponto de vista, e de outras pessoas, de outros juristas ou de outros advogados, é que o juiz de garantias já existe na Constituição. Tanto é verdade que em São Paulo
nós já temos uma espécie de juiz de garantias há mais de 36 anos, né? Que é o juiz que vai analisar. É o juiz que faz a audiência de custódia, é o juiz que vai analisar a prisão do réu, é o juiz que vai analisar tudo. Esse é o juiz de garantias. Ele tem que tudo estar de acordo, tudo que for feito no inquérito e na investigação policial e do Ministério Público tem que estar dentro dos parâmetros da Constituição Federal, que é a garantia, e da legislação esparsa, dependendo do crime que for apurado. Então, quando falar em juízes de garantias, lembre-se que no inquérito policial você vai ter um juiz analisando ato por ato, despachando para negar ou conceder qualquer tipo de pedido que possa ser feito pela polícia e até mesmo pela defesa. Isso é fundamental para a democracia, é fundamental para a garantia dos direitos. No mundo inteiro se adota isso. O Brasil agora está dando corpo a esses juízos de garantias, porque isso vai completar o que prevê a Constituição Federal, quando diz que o Estado deve ao cidadão um processo legal, respeitado o contraditório e a ampla defesa. Muitos processos chegam no fórum, incompletos, investigações mal feitas, investigações inconstitucionais, quebras de direitos constitucionais, e aí o juiz que vai julgar, primeiro vai ter que fazer uma correição no processo, uma conferência do processo e retirar essas ilegalidades, mandar repetir provas e tudo mais, para que possa depois analisar na instrução e julgar o caso. Não sei se eu me fiz claro, mas esse juiz de garantias é, sem dúvida nenhuma, um avanço muito grande na cidadania do povo brasileiro. Outro assunto que eu quero tocar, esse de uma forma mais superficial, porque o assunto é muito grande e demanda uma análise de muito tempo para poder explicar, é sobre a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, uns dizem que nasceu por causa que os soldados, na antiguidade, a Previdência Social nasceu, a Previdência Social, os primeiros esboços da Previdência Social nasceram lá nos idos da Roma Antiga, da Grécia, em que os soldados saíam, deixavam suas famílias e morriam quando voltavam, quando morriam na guerra ou ficavam impossibilitados de trabalhar, sua família acabava passando fome se não tivesse alguém para trabalhar. Prevendo isso, os generais, os imperadores, os condutores daquelas sociedades, seja romana, seja grega, entenderam que deveriam dar a esses soldados uma garantia. Eles, olha, você vai para a guerra, se você voltar incapacitado ou se você morrer, tua família será amparada pelo governo, pelo Estado, e você não vai passar fome. Outros já dizem, já mais no aspecto religioso, que no mandamento que diz respeitarás pai e mãe, ele não quer dizer que o filho deva só respeitar no sentido de não desobedecer e de não atentar contra os pais, mas principalmente para amparar os pais na velhice. Os pais na velhice ficavam sem condições de trabalhar e ou morriam ou tinha alguma coisa para poder comer ou acabavam morrendo de fome, abandonados. Então, foi criado esse mandamento de Deus, né, segundo está no livro da Bíblia, dos cristãos, o amarás, o respeitarás e amarás pai e mãe, quer dizer, vais amparar teu pai e tua mãe sempre que for possível. Enfim, a Previdência veio desenvolvendo. No Brasil, até a lei Eloy Chaves, a chamada lei Eloy Chaves,
não se tinha nada de previdência. Tinha alguns pecúlios, algumas coisas, mas nada que realmente se voltasse para isso. Aí foram criados institutos, antigamente existia o IAPTEC, IAPC e IAPI, vários institutos de cada classe. Até que em 1966, 67, foram todos incorporados e foi criado o INPS no Brasil, que é o Instituto Nacional de Previdência Social. O INPS adquiriu todos aqueles institutos, incorporou e passou o governo a garantir a aposentadoria para quem trabalhasse. Naquela época se trabalhava pelo tempo de serviço. Completou 35 anos de tempo de serviço, você requeria tua aposentadoria e ela era concedida, independente da idade, independente de qualquer coisa. Depois disso, isso vigorou até o governo Collor. Quando o ex-presidente Collor assumiu, ele fez uma reforma na Previdência e naquela época ninguém se atentou por um detalhe. Ele extinguiu o INPS e criou o INSS. Né? Existia, na verdade, o INPS, o IAPAS, né? IAPAS, INPS, que era o Instituto de Administração da Previdência Social, e o Instituto de Pensões e Previdência. Depois disso, o presidente Collor extinguiu o INPS e criou o INSS. Essa mudança foi tão ou mais importante que a que foi feita agora. Por quê? Porque ele transformou a Previdência Social, que era para quem trabalhasse, para quem tivesse carteira assinada, independente se o patrão pagava ou não pagava o INSS, independente de uma série de coisas, claro que cada caso era um caso, cada situação era analisada diferente, você com 35 anos de trabalho estava aposentado. Comprovava esses 35 anos de trabalho apresentando a carteira de trabalho, era calculado o tempo de serviço, isso estou falando superficialmente, sem entrar a fundo em tudo, e você se aposentava. Quando foi criado o INSS, ele se tornou um Instituto Nacional de Seguro Social. Essa mudança foi fundamental. Por quê? Porque seguro tem que ser pago. Ou seja, não interessava se você tinha 30, 40, 50 anos de carteira assinada. Interessava é que você tivesse, no mínimo, 180 contribuições consecutivas, ininterruptas, para poder requerer tua Previdência Social. E aí houveram várias mudanças de cálculo, foi criado o fator previdenciário, foi criado porque a Previdência Social, no governo Fernando Henrique, sofreu uma outra grande mudança. Qual foi? Criaram o Fundo Social de Emergência e pegaram todos os orçamentos do governo e o orçamento da Previdência era um orçamento independente e botaram tudo numa panela só. E o governo mexia no dinheiro conforme queria. O resultado disso foi que a Previdência Social, muito por causa da má administração, outros casos por causa das crises em que o desemprego foi grande e caindo o desemprego caía a contribuição, e também pela corrupção. Acabaram quebrando, levando a Previdência Social a uma situação de quebrar, se não fosse tomada uma providência. Eu não estou aqui defendendo a providência que foi tomada. Eu não estou aqui dizendo se o governo fez certo ou errado. Eu estou dizendo que alguma coisa o governo tinha que fazer, porque senão, em 10 anos, não teria mais dinheiro para pagar os aposentados. Nem os que se aposentassem e nem os que já estavam aposentados. Isso é fato. Agora, se as medidas que o atual governo tomou serão eficazes ou não, só o tempo dirá. Certo? Mas que tinha que ser feito, tinha que ser feito. E isso foi feito para garantir os direitos dos trabalhadores, para obrigar os patrões a recolherem em dia o INSS e para conceder ao trabalhador fundo de caixa, dinheiro em caixa, para pagar as previdências sociais. O SUS, que é o Sistema Único de Saúde, faz parte do sistema previdenciário do governo, mas não tem nada a ver com a aposentadoria. Nada a ver. Aposentadoria é uma coisa, Serviço Único de Saúde é outra. Tá? Então, o SUS não é o responsável pela falta de dinheiro na Previdência.
O dinheiro na Previdência, que todo trabalhador tem que pagar e o patrão recolher, que todo trabalhador desconta, o patrão tem que pagar a sua parte, não estava sendo bem administrado, havia muita corrupção, muita fraude e péssima administração. Isso levou a uma possibilidade do que aconteceu, por exemplo, na Grécia e em outros países, em que tiveram que reduzir, inclusive, a pensão daqueles que já estavam aposentados. Certo? Então, quando você for analisar a Previdência, analise pelo que tinha que ser feito alguma coisa. Agora, se o que foi feito é o melhor, cada um tem a sua opinião. E eu não vou deixar a minha aqui, porque o meu intuito é apenas esclarecer e informar. Jamais de querer convencer alguém a alguma coisa. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.